Madrugada abençoada, hein, gente? Mas eu venho aqui nesta madrugada trazer uma nota de repúdio, sabe, gente? Porque, infelizmente, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo vituperado, maculado com doutrinas de demônios. E essas que já estão conhecidas no baixo mundo do, da ala dos ismos, da feitiçaria, da bruxaria, do espiritismo, do satanismo, do iluminismo, enfim. Essas aí já estão declaradas, gente. Mas eu me refiro àquelas que estão transfiguradas de doutrinas, de ensinamentos de Deus. E, na verdade, não tem nada a ver com o Evangelho. A começar pela matriarcal religião do mundo, né? Que delas adveio todas as falsas religiões, né? Ela é mesclada com o sincretismo religioso. Aí de lá para cá veio a reboque heresias terríveis. Quais são, pregador? Uma delas, quebra de maldição hereditária. Jesus na cruz quebrou todas as maldições contra as nossas vidas. Você não precisa entrar num culto de quebra de maldição hereditária porque seus ancestrais eram pessoas terríveis, negativas. Porque se você for ler na genealogia de Cristo, só tinha gente boa, né? Davi, Sansão, Salomão, Betseba, Jacó e outros mais. Mas quem foi que quebrou essa maldição? Jesus. Com via de oração, quebra de maldição? Não, Senhor, não, Senhora. Com a prática da vida em si, do Evangelho, que ele ensinou aos discípulos, dos quais se tornaram apóstolos. Mas você não vê Jesus, os apóstolos, ensinando nada disso, muito menos profetas. Esse negócio de declarar, determinar, atos proféticos, ir para o monte, fazer a fogueira santa de Israel, queimar os envelopes ali, os pedidos de oração. Gente, isso é feitiçaria gospel. Só que ninguém vê, na verdade, porque infelizmente, historicamente falando, quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, quando Moisés sumiu no Monte Horebe e desapareceu por 40 dias, o que veio na mente deles para fazer? Um bezerro de ouro. Por que não fizeram uma vaca? Por que não fizeram um Moisés de ouro, não é verdade? Não, fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque na mente deles estava impregnado por 400 anos que o povo do Egito era idólatra de animais. Só para você ter uma ideia, os egípcios adoravam até a pulga, o sapo, como Deus. Então, meu irmão, começou daí. E a nossa cultura, a cultura do Brasil, é uma cultura idolátrica. O verdadeiro cristão, ele não é idólatra.
ele não tem essa pegada de idolatria com nada. Se tiver, já está tudo errado, não tem nada a ver com o evangelho. Não confunda evangelho com cristianismo. Evangelho não tem nada a ver com cristianismo. Por quê, pregador? Porque o cristianismo sincrético é uma blasfêmia contra Deus. Por quê, pregador? Porque Jesus não ensinou idolatria, os apóstolos muito menos. Se essa igreja que se diz que é de Cristo está cheio de ídolos e de idolatria, que adoram até anjos e etc e tal, culto dos mortos, pode um negócio desse? Missa do sétimo dia. Isso não existe, gente. Os discípulos chegaram para. Um dos discípulos chegou para Jesus: Mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que Jesus falou? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E ponto final. Só a Deus pertence. Infelizmente eu participei de um culto de sétimo dia em plena Assembleia de Deus. Pode? Você expira, meu irmão. As doutrinas de demônios estão dentro das denominações. Quebra de maldição, cura interior, doutrina da prosperidade. Quem foi que ofereceu a glória e o reino dessa terra para Jesus? O diabo, gente. Prosperidade. Prosperidade, se não tiver ligado diretamente com Deus para um fim próprio de realizar a sua obra, tome cuidado. Paulo fala que por causa dela, muitos desviaram até da fé. Aí vem a tal da batalha espiritual. A famosa missionária Neuza Etioquia, que fez uma geografia e as pessoas tinham que sair orando, jogando óleo em estatuetas, em encruzilhadas, em lugares. Eu te pergunto, melhorou o Brasil? O Brasil está melhor com esse seminário que eles deram pelo Brasil fora e pelo mundo? Se na prática da vida em si, do Evangelho, você não tiver uma transformação de dentro para fora e de fora para dentro, você pode se ungir de óleo até a cabeça, igual nós já vimos aí, vocês já viram na internet, pessoas sendo banhadas com litrões de óleo. Isso não muda nada, são rituais. Agora, por último, nós vemos aí um coach gospel rebatizando as pessoas no Rio Jordão. Nada a ver, uma vez batizado, batizado para sempre. Se você entrar para a igreja do Adventismo do sétimo dia, você tem que se rebatizar, porque no certificado de batismo da igreja do Adventismo do sétimo dia, você é obrigado a obedecer ao espírito de profecia da senhora Ellen White. Veja bem, ela já é falecida, ela está, creio eu que deva estar no céu, senão misericórdia, ela perdeu tudo. Porque o mundo, gente, será julgado pela palavra. Deus não vai passar a mão na cabeça dessas lideranças eclesiásticas nenhuma. A maçonaria tomou conta, a politicagem tomou conta dos púlpitos de 2 e de 4 em 4 anos. O que nós estamos esperando? As igrejas estão pintadas de preto por dentro e por fora, com globo de luz, jogo de cores, canhão de gelo seco.
Eu te pergunto, o diabo vai morar onde? Ele mora onde? Não é nas trevas? Agora, por que que eu e você temos que congregar, ir para uma igreja onde está tudo escuro? Tem base um negócio desse, gente? Por favor. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, é o que está faltando. Porque por causa de todos esses escândalos, muitos estão deixando de querer servir a Deus. Infelizmente, você não vê as seitas heréticas em contendas, em brigas e demandas, mas nós que nos intitulamos evangélicos, gospels, cristãos, e as nomenclaturas vai, estamos em guerra. Por último, temos aí esse profeta aí do Miguel sendo ovacionado. Até foi exaltado por esse coach gospel aí. Um jovem daquele mentiroso, fingindo arrebatamento, depois acorda assustado, depois sai dando a metralhadora, depois sai soltando pipa assim dentro da igreja. E tá lá um monte de gente ouvindo um sujeito desse. E quem é essa liderança eclesiástica que convidou esse rapaz para estar lá? Quem sou eu, gente? Eu sou uma voz clamando no deserto. Misericórdia. O que estão fazendo com o evangelho? Sal grosso são rituais do baixo espiritismo. Velas. Campanha só tem do 7 e do 12, na verdade, porque do 13 ninguém quer fazer. Porque na numerologia do mundo, 13 é número de azar. Sexta-feira 13, gato preto, ninguém sai de casa. Não consigo entender. Não consigo entender. A nossa teologia está totalmente errada dentro dessa exegética e hermenêutica que hoje estamos vendo. Agora tem gente dançando um forró dentro das igrejas. Igreja videira, meu irmão. Mó forrosada. Uma festa pagã. Onde ali foi João Batista decapitado. Essa festa do São João é para exaltar e glorificar a morte de João Batista. Não como um mártir da fé. E as igrejas estão aí envolvidas com isso. A outra aí, uma cantora gospel famosa, abriu o carnaval. Sem contar que as músicas, um trabalho que ela fez aí, já tinha lá o, o tabuleiro preto e branco, né? Porque é uma identificação maçônica, né? Tabuleiro preto e branco, né? Xadrez preto e branco, aliás. Né? Tem uma assembleia aqui dentro dessa cidade que a entrada dela é maçônica. Pasmem vocês. Por onde nós vamos? Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E é bem verdade que a mulher do tanque de Jacó falou, onde nós vamos adorar? É aqui ou lá em Jerusalém? Não, Jesus falou para a mulher,
Chegará um tempo que vós não me adorarão nem aqui nesse poço, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E esse tempo chegou, meu irmão. Chegou. Não se limite entre quatro paredes. Há uma igrejolatria terrível, uma pastolatria, uma missiolatria, uma apostolatria, uma bispolatria. E vocês ficam aí adorando, exaltando esses bezerros de ouro. Ah, se eu não for para a igreja hoje, eu não sou abençoado. Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não dizimar, então misericórdia. Estou amaldiçoado. E no efeito piramidal, só quem prospera é a liderança eclesiástica. Mas é claro. Então, gente, vassoura ungida, sabonete ungido, tijolo ungido, feijão ungido, óleo ungido, até coloridos e perfumados. É brincadeira, gente. Estou vivendo para ver tudo isso. Um evangelho Nutella. Paulo falou: se um anjo do céu descer aqui agora e vos pregar um outro evangelho que eu não vos ensinei, considere-se falso, anátema, maldito, mentiroso. Mas não, vocês não querem essa verdade. Vocês querem a barganha. Por isso que está do jeito que está. Se nós nos uníssemos como cristãos, de fato e de verdade, que vive o Evangelho, e nós entrássemos num propósito ferrenho de oração e jejum, eu duvido se o Brasil estaria desse jeito que está, gente. Mas não. Cada um levanta a sua placa denominacional. A divisão eclesiástica dominou. É a síndrome de Lúcifer. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu venho e desço do céu, passeio pela terra, sara as suas feridas. Só depende da gente nos unir numa só fé, num só Senhor, num só batismo, não em rebatismos. Que tristeza, gente. O Espírito Santo está escandalizado com o que está acontecendo. Do jeito que está, como diz o capitão do BOPE, não vai subir ninguém. Mas Deus falou para Elias: Elias, sai da caverna, porque eu tenho 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Oxalá que eu e você, com uma raiz cúbica multiplicada, sejamos esses 7.000 que não se dobraram a Baal, mas de contrapartida, eu não sei, gente, o que vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós venhamos ter foco no Filho de Deus. Leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, por favor.